Você está no Pode Observar, o podcast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por aqui, você fica conhecendo melhor a nossa cidade e sabendo dos assuntos que mexem com o seu dia a dia. Olá, é com muita alegria que iniciamos hoje mais um episódio do Pode Observar, o videocast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E hoje nós vamos debater um tema bastante importante, que é a questão da mobilidade na região metropolitana de São Paulo, tendo como base dados revelados por importantes pesquisas que foram realizadas sobre esse tema. Uma delas é a pesquisa de origem e destino de 2023, realizada pelo Metrô. O Metrô realiza essa pesquisa desde 1997 e traz informações que revelam tendências importantes da mobilidade urbana na Grande São Paulo, né? Como o comportamento da população em relação ao uso dos vários meios de transporte coletivos e individuais. Outro ponto que iremos explorar é a relação existente entre a segurança e a mobilidade urbana, uma vez que a questão de segurança pública tem aparecido em diversos levantamentos como a maior preocupação não apenas dos paulistanos, mas também de todos os brasileiros. Muitas vezes as pessoas desconhecem que, para além do policiamento, as escolhas relacionadas ao transporte e ao planejamento urbano têm impacto na segurança pública. Bom, e para falar sobre esse tema tão relevante em nossas vidas, nós temos o prazer de ter aqui conosco, hoje no Pode Observar, o professor José Luiz Portela. Portela é engenheiro civil, formado pela Escola de Engenharia de Mauá, mestre e doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e pós-doutorando em Sociologia pela mesma faculdade. É fundador da Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo. José Luiz Portela é professor de gestão no Instituto Mauá de Tecnologia e tem uma vasta experiência na gestão pública, tendo sido secretário de governo da Prefeitura de São Paulo e secretário de Transportes Metropolitanos. Atualmente é pesquisador pós-doc do Instituto de Estudos Avançados, o IEA-USP, no programa Cidades Globais. Aliás, o IEA-USP é parceiro nosso aqui do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas. Professor José Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje para debater esse tema tão importante. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Ega, bom dia a todos, bom dia, Felipe. Muito prazer. Vamos lá. Bom, vamos começar a nossa conversa explorando um pouco a pesquisa de origem e destino de 2023. Ela trouxe dados interessantes sobre a mobilidade urbana na região metropolitana de São Paulo. Como exemplo, o levantamento registrou, pela primeira vez desde quando a pesquisa passou a ser feita, que houve uma redução no volume de viagens diárias. Foi de 42 milhões em 2017 para 35,6 milhões em 2023, uma queda aproximadamente de 15%. Dito isso, professor, como você vê essa diminuição dos deslocamentos dentro de um cenário em que não houve uma significativa alteração da população metropolitana nesse período? A pandemia e as novas formas de trabalho, como o regime de trabalho híbrido e não presencial, podem explicar, em parte, isso? Ou há outras questões socioeconômicas envolvidas também nessa mudança? Eu acho que é o todo, mas sobretudo a questão da nova forma de trabalho, de você trabalhar em casa e certas pessoas fazem essa forma híbrida, né? Home office e alguns dias o deslocamento, né? E é importante também perceber, então, eu acho que isso é o mais importante, isso que deu a grande diferença. A questão, eventualmente, de emprego, um emprego que exige menos deslocamento informal e que não é captado ali na entrevista, na pesquisa, também pode acontecer. Mas, sobretudo, foi pandemia e, mais do que tudo, o trabalho home office. Agora, a questão importante nisso é ver que houve... quando era secretário de Transportes Metropolitanos, eu fiz uma das pesquisas, porque ela é feita a cada 10 anos. Eu comecei
eu fiz a pesquisa de 2017, a origem e destino, né? E depois teve um problema no tempo da pandemia e tal, e agora se completou essa nova, é uma outra, né? E ali teve um grande aumento das viagens a pé, né? Hoje, basicamente, porque o pessoal fala, metade é transporte individual, metade transporte coletivo. Entre os dois, aí é metade, metade. Mas no todo, cerca de 30% é a pé. São deslocamentos a pé, o que mostra que as pessoas também procuraram trabalhar próximo de casa. Todos que puderam migrar escritórios, etc. e tal, para próximo de casa. E aí as outras duas também são mais ou menos 33%, 33%. O transporte coletivo e o transporte individual. Legal. Ainda tomando como referência a pesquisa Origem e Destino, ela também mostrou que apesar das viagens de automóveis terem diminuído cerca de 7,8% entre 2017 e 2023, ainda representam 41,6% do total de viagens. Apontou ainda que o segundo modo mais utilizado foi o ônibus, com 22,5% das viagens, porém com redução de 30,9% em relação a 2017. E o metrô vem em terceiro em volume de passageiros, corresponde a 11% das viagens motorizadas em 2023, mostrando um decréscimo de 19,6% no período. Como você explica essa diminuição dos modos coletivos de deslocamento por ônibus e metrô e a continuidade do automóvel como principal meio de transporte? O crescimento do uso das motocicletas e dos táxis convencionais por aplicativos também estimula esse comportamento por parte dos usuários? Sim. Primeiro, a coisa mais importante foi a inserção brutal das motos, não só como motos de entrega, etc., de aplicativo, como meio de transporte por ser mais barato, né? Então, muita gente saiu do ônibus e foi para a moto, que além de ser mais ágil, né, acaba, conforme a administração da pessoa, saindo mais barato. E, novamente, a questão de trabalhar em casa e o aparecimento de novas formas de trabalho, né? Então, nesses trabalhos, você tem não só que a pessoa trabalha em casa, mas são trabalhos que não exigem deslocamento, que são principalmente trabalhos ligados às mídias sociais. Então, o somatório leva a isso. Agora, também tem, por exemplo, o negócio de ônibus e carro. As pessoas, a coisa mais importante, hoje na cidade, os dois pontos mais importantes é mobilidade e segurança. E as pessoas estão com muito medo. Você hoje, né, mesmo andar de carro é perigoso, por causa do assalto no semáforo, num congestionamento e tal. Eu mesmo, ontem, meu filho foi assaltado num congestionamento, no celular, né? Então isso aumentou assim explosivamente. Então acho que hoje o que mais contorna, o que mais dá forma ao deslocamento é a segurança. As pessoas primeiro pensam em segurança e aí, em função disso, elas escolhem os meios que elas vão se transportar, tentando o máximo possível evitar o deslocamento. Por isso que diminuir os números de viagem, né? A pessoa tenta andar menos. Mas a questão principal não é o congestionamento, não é a falta de fluidez. Isso também funciona, porque nunca é uma coisa só. Mas a questão principal é segurança hoje. Já há alguns anos, 4, 5 anos. E a questão das motos introduz, porque as motos causam muita insegurança, não é só de assalto e tal, que elas são hoje um dos meios mais usados para esses assaltos de celular, etc. As motos, elas causam um transtorno no trânsito. Os motoqueiros não respeitam
as regras de trânsito, tem maneira agressiva de se deslocar, se deslocam com muita volúpia assim, de velocidade, brigam com os... Então, isso causou, assim, as motos causam um problema também de segurança e de medo. Porque a segurança não é só segurança de você estar com medo de ser assaltado. É medo de qualquer coisa, medo de brigar na rua, medo de uma moto bater, o sujeito dar um chute no seu vidro, no seu espelho. Eu acho que nós estamos vivendo, para o transporte, uma quadra muito difícil, que a questão saiu da parte técnica de qual é o melhor jeito mais confortável de eu me deslocar para dizer como é que eu mantenho a minha segurança. A segurança hoje comanda o transporte. Bom, é muito interessante. Agora eu vou entrar por esse lado da segurança, mas antes disso, por um outro viés, né, pensando no planejamento urbano e tudo mais, mas antes disso é um fato, quer dizer, a gente enfrenta, eu acho que tem uma questão relacionada às motocicletas, realmente causa um certo transtorno. Agora a gente tem aquelas faixas exclusivas, que elas trazem algum conforto, mas ao mesmo tempo, quando você quer mudar de uma faixa, é super caótico, quem olha, você não consegue mudar de forma alguma. Mas ainda que a gente tenha tido essa mudança, né, no que diz respeito ao trabalho, pandemia, trabalho híbrido e tudo mais, a gente vê, pelo menos a sensação que eu tenho no meu deslocamento, que o trânsito ele voltou ao que era antes da pandemia. A gente continua tendo um congestionamento absurdo, né? E a gente tinha uma expectativa que com o teletrabalho, o trabalho híbrido, e o senhor trouxe muito a questão de hoje as pessoas, claro, eu acho que isso é sempre o melhor dos mundos, a gente poder trabalhar mais próximo de onde a gente mora. Mas a gente sabe que isso nem sempre é possível, em especial para a população mais carente, que tem que se deslocar em grandes distâncias no município, em especial no nosso município aqui, falando na nossa realidade. Mas, então, quer dizer, a questão do Uber, a questão das motos, a questão da qualidade do nosso transporte coletivo, muitas vezes empurra as pessoas para um transporte individual, aí a gente vê ainda assim os índices de trânsito muito altos, né? E essa redução, né, eu acho que ela é muito importante, aí, a redução do transporte coletivo, e a gente tem uma compensação com os outros modais, por exemplo, bicicleta, patinetes, mesmo deslocamento a pé, ou não? Há uma questão de empurrar mesmo as pessoas para quem pode, quem tem condição, ir para uma moto ou ir para um Uber, pagar às vezes um Uber, ou seja, não utilizar o transporte coletivo. Então, aqui tem duas coisas. Quando o pessoal fala, o maior motivo que faz as pessoas saírem de casa é o trabalho. E o segundo é a saúde. A pessoa, desde a consulta, vai no hospital, pronto-socorro e tal. Não, desculpa. Primeiro é o trabalho, segundo é a educação, terceiro é a saúde. Quer dizer, o segundo, quando eu falo educação, é qualquer coisa que você sai de casa para fazer um curso e tal, não é só a escola formal. Então principalmente trabalho, educação, terceiro é a saúde. São os grandes motivos. Só que fora isso, existe uma coisa, por isso quando você fala o teletrabalho, etc., ele reduziu nesse segmento o trabalho. Existe uma outra coisa que as pessoas não levam em conta, que chama viagens eletivas. O que são viagens eletivas? Viagens que você pode fazer ou não e você resolve fazer. Por exemplo, vou passar na casa da minha mãe, tal. Essas viagens, elas aumentam com o tempo, porque o volume de carros é grande e o pessoal aposta num sistema de aumentar o sistema viário. Isso está comprovado, e Los Angeles é o melhor exemplo. Quanto mais se aumenta o sistema viário, mais lota. Não resolve. Resolve no primeiro momento, nos primeiros meses e tal. Porque a partir do momento que eu descubro que tem
um local que está mais vazio, como o pessoal quer fazer o túnel da Sena Madureira. Não vai resolver, vai piorar. No começo, você vê o túnel, ótimo, eu pego aqui e tal. Aí começa, além da viagem obrigatória para o trabalho, para a educação, o sujeito que fala, não, eu vou na casa da minha mãe, eu vou no supermercado tal, que fica lá, perto da Sena Madureira, que tem, sei lá o quê, frutas e tal, e o caminho está livre, e vai enchendo com o tempo. Que todos os rodoanéis lá em Los Angeles estão todos lotados. Então não resolveu, piorou. Então aí tem que ter uma política corajosa da redução de carros, que tem o pedágio urbano, que não se discute mais. Isso já foi muito discutido. A última eleição municipal não teve nenhuma discussão de pedágio urbano. E você abordou uma coisa importante de falar, da faixa azul. A faixa azul virou um ícone de negócio de moto. A faixa azul, hoje, ela abrange quase 1% do sistema viário. 0,9%, 1%. 99% não tem faixa azul. Então, a faixa azul não é relevante para a questão da motocicleta. E onde ela existe, como vamos supor, 23 de maio, etc. e tal, nesses poucos lugares que ela existe em relação ao todo, ela tem uma parte boa, né, que é a segregação da... Mas tem uma parte ruim, que é isso que ela falou, que eu também enfrento, qualquer um enfrenta. Para você mudar de faixa, se você está na faixa da esquerda, de repente você tem que entrar mais adiante para dar entrada para sua casa, e você tem que cruzar aquela faixa, é um problema. Você fica muito tenso. E isso é outra coisa, porque a segurança, no fundo, é um medo que você tem sobre a sua integridade física. Mas existem outros medos, como eu disse, você tem medo de brigar, você tem medo de encostar numa moto e de repente o sujeito morrer e você ser o responsável. Quer dizer, o que está acontecendo em São Paulo com o trânsito é um aumento brutal dos medos, que não é só o medo da segurança em si, da integridade física. É todos o medo de ser roubado o celular, que você muitas vezes o sujeito pega só o celular, tem vezes que é pior, o sujeito atira sem reação. Mas os medos estão conduzindo esse processo. E a viagem eletiva, que cresce exatamente quando você melhora por um tempo determinado um sistema viário, porque você acresce mais uma avenida, uma rua. Por exemplo, agora estão falando em juntar a Marquês de São Vicente, fazer um prolongamento de modo que você possa desativar o Minhocão. A ideia do Minhocão é boa, ou você vai derrubar ou você vai utilizar para ser um parque linear e tal e tal. Só que esse caminho que você vai abrir, dando prosseguimento ao Marquês de São Vicente, ele vai, no primeiro momento, ótimo, é um lugar novo, logo vai encher. E aí o sujeito vai querer pegar o Minhocão como um atalho. E aí o Minhocão vai estar desativado. Então, mexer nesse sistema só tem um jeito, que você tem que fazer. Tem várias coisas para fazer, mas duas são importantes. Primeiro, você pensar no pedágio urbano, pensar aonde que o carro não pode circular, e aí tem um sistema de transporte interno, que uma parte será a pé, mas aí você tem o quê? Segurança. Você tem que ter certeza que você vai sair às 6, 7 horas do trabalho, lá no centro, e lá não tem pedágio urbano, então tem menos carro, e você vai poder se deslocar a pé até pegar o metrô, até uma coisa, sem ser assaltado. Hoje não é o que acontece. Eu trabalho no centro. A primeira recomendação, na Rua Boa Vista, a primeira recomendação que eu saber, tira a correntinha, tira a aliança, tira isso, não anda com o celular. Quer dizer, você anda com medo. Então, esse é o ponto crucial. Você atacar isso. Então, primeiro, pedágio urbano, vai diminuir o fluxo de carro, mas você tem que dar segurança para quem se desloca ali. E, segundo, São Paulo está há muitos anos carente de uma política de estacionamento.
Você vai aos lugares, não tem onde parar, e se tiver comércio e tal. Então você vai parar onde? Encostar nas guias, ali o estacionamento que é ao longo da guia. Isso tira uma faixa de fluidez. Vamos supor que você acordasse hoje, você quer melhorar 30% ou 25% a fluidez, você proíbe estacionar em todos os lugares. A fluidez vai aumentar em 30%, vai diminuir a fila, vai ser uma baita solução naquele momento. Mas o que vai acontecer? O negócio cai. Porque as pessoas, né, tem aquele velho ditado americano, no parking, no business. Não tem lugar para estacionar, não tem negócio. Então o que você precisa? Ter prédios onde a pessoa possa estacionar. Com a qualidade que você tem, um estacionamento muito exemplar, é o da Praça Alexandre Gusmão. O nome fica assim, ninguém lembra, mas é aquela praça que fica entre Alameda Santos e aí Alameda Jaú, lá no meio, lá nos Jardins, ali perto do MASP, descendo, um quarteirão descendo do MASP. Aquele estacionamento, o preço é módico, e é num local que tem muita gente que precisa estacionar. Se você criasse isso em vários locais, inclusive com prédios, isso seria um investimento da prefeitura. Porque quando eu estava nesse processo com o secretário, conversando com o pessoal que investe em estacionamentos, tapar e tal, o problema deles para tornar caro o estacionamento é o terreno. O preço que eles pagam o terreno, porque nesses lugares o terreno é caro. Você vai pegar um terreno ali na Praça Alexandre Gusmão, ali é um terreno caro. Então, se a prefeitura pega os terrenos que ela tem e cede, que é onde ele não precisa pôr dinheiro nenhum, ou ela cobra um preço muito módico em relação aí o estacionamento ele fica mais barato e é lucrativo para quem o explora. Então isso tudo é uma questão de racionalidade que não é pensada. E nós, infelizmente, tivemos nos últimos anos esse setor de transporte não tem a questão técnica. Eu tenho um orgulho de ser fundador da CT e naquele momento o Roberto Scaringella, que era o diretor, e o prefeito, o Olavo Setúbal, foi muito importante. Criaram a engenharia de campo, eu fiz parte disso. Então eu era responsável por um setor da cidade, um sexto da cidade. Tinha os 6 engenheiros que eram responsáveis. Depois nós tínhamos outros engenheiros que trabalhavam com a gente. O que acontecia? Eu tinha que estar todo dia, das 7 às 9, horário de pico, na rua. Eu não ficava no escritório. Eu era obrigado a rodar, eu era obrigado a ir nos semáforos, ficar parado nos semáforos, eu não tinha congestionamento, para eu saber o que eu tinha que fazer para melhorar. Hoje não tem mais isso. Hoje tem o marronzinho que não tem esse preparo, porque nós éramos engenheiros e nós fizemos, além da engenharia do curso, nós fizemos um curso especial de transporte que foi o Scaringella, na época, trouxe da Inglaterra, que era o lugar que mais desenvolvido. Então você ganhava, por exemplo, ninguém sabe, mas o semáforo é uma fórmula matemática, para você saber quanto tempo de verde vai para cada lado, que depende dos fluxos. Então, por exemplo, ontem ficou tudo parado aqui na região do Paraíso, ali embaixo, perto da praça do Empurra-Purra, ali no Ibirapuera, porque o tempo de semáforo estava errado, em todos os semáforos ali, eles estavam curtos. Quando o tempo é curto, do semáforo, menor do que o fluxo, ele cria uma coisa que chama teoria da formação da fila. Em cada fluxo não passam tantos carros. Ao final de meia hora, 1 hora, você está com uma fila de 1, 2 quilômetros. Tudo isso tinha esse lado técnico. Hoje não tem. Politizou muito esse setor. Ele tem pessoas que não são técnicas e aí o setor vira uma outra coisa. O setor mais importante, por isso que eu disse, para a população de São Paulo, hoje os maiores problemas são mobilidade e segurança. E que trabalham juntos, cada vez mais hoje. Então, hoje, a coisa mais importante seria a CT, junto com a Guarda Municipal e junto com a PM, ter um plano para São Paulo. Não dá mais para fazer um plano. No meu tempo, em 76, quando nós fundamos, não tinha problema de segurança. Então, o problema era o fluxo.
Então tinha a engenharia de campo que pensava nisso. Isso tudo acabou e ninguém deu bola para isso. Nós tivemos um sucateamento da parte técnica de trânsito. Naquela época, nós éramos obrigados a pensar isso e as metas que os nossos chefes nos cobravam, ela era a diminuição do congestionamento. Você media, criou-se esse modelo de medir filas, inclusive naquele tempo, como não tinha câmera, a gente subia em prédios e fotografava para ver o tamanho da fila, e depois, com o tempo, tinha que ir diminuindo aquela fila, controlando o tempo do semáforo, controlando as mãos de direção e tal. Isso hoje passa também por uma questão de segurança, você não pode fazer. Só que agora você tem instrumentos muito maiores, que são câmeras, drones, etc., que não são utilizados. Quer ver, numa cidade como São Paulo, a coisa mais absurda que tem, no tempo do Scaringella, não na minha primeira fase, no segundo, ele teve uma segunda fase, se comprou de semáforos inteligentes. Até hoje isso não funciona. O semáforo inteligente é um semáforo, como todo mundo sabe, regula o tempo pelo fluxo. Então, na hora que está passando mais carro, você quer ver uma coisa absurda? 11 horas da noite, em vários locais, você tem semáforos com travessia de pedestres, só que não tem pedestre às 11 horas da noite. Como é que você faz isso? Simples, é um módulo simples, não precisa chamar o Elon Musk, está ali. É botoeira. Quando tem gente, ela aperta o botão, depois de alguns segundos, abre e ela atravessa. Quando não tem, o semáforo fica aberto para os dois lados. Porque quando o pedestre atravessa, fica fechado para os dois lados. Então você está aumentando o congestionamento. Isso acontece durante o dia, que vários lugares têm semáforo para pedestre que não é utilizado, num certo momento não tem pedestre. Então, o atraso no trânsito, o congestionamento, é um somatório de atrasos. E não se olha para isso. O trânsito perdeu esse lado técnico e mergulhou numa outra coisa que não está atendendo. Por isso, dá para você... Agora eu vou dizer uma coisa que é bastante desafiadora. Dá para você diminuir em 30% a fila de São Paulo com 13 projetos na área de trânsito misturados com a segurança. Onde estão política de estacionamento, que você não vai resolver uma coisa só. A política de estacionamento, ela vai melhorar muito. Por exemplo, ali, quando você chega sábado, você desemboca ali da 23 de maio, tem uma entrada para 25 de março, fica tudo parado. Ali, como é que você resolve? Política de estacionamento. Que é um montão de gente chegando, que quer comprar na 25 de março, que o cara vai a pé, ele tem que deixar o carro em algum lugar. Porque vem o pessoal do Brasil todo ali. Ninguém cuida disso. Agora, em outros lugares, não é política de estacionamento, é isso. Tirar o farol do pedestre. Em outros lugares, são pequenas obras que você faz... se você tira, às vezes, o ônibus para fazer uma curva, porque tem um poste mal colocado, ele toma 2, 3 faixas. Então, isso reduz a fluidez. Enfim, lamentavelmente isso. Ao mesmo tempo que eu falo com vocês com muito prazer, eu falo com muita tristeza, porque eu participei de um momento muito importante do trânsito, que foi a fundação da CT, que o Olavo Setúbal deu uma característica totalmente técnica, zero política. O Roberto Scaringella e nós, parte da turma, foi o meu caso, nós viemos do metrô, éramos pessoas que tinham feito um curso éramos engenheiros de transporte, mas aí fizemos um curso no metrô que veio da Inglaterra, e aí fomos para a CT, e era só uma parte técnica. A nossa questão era, vamos resolver o problema do trânsito. Falei muito. Não, ótimo, ótimo. Traz aí uma retrospectiva importante, né? E de toda essa experiência, a vasta experiência que o senhor tem no tema. Agora, o senhor pontuou muito aqui a questão, então, perspectivas aí para melhoras, né? E melhorias, falando em trabalhar tecnicamente a questão do transporte junto com segurança pública. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? A questão, ela envolveria também pensar no planejamento urbano mais adequado, né? E será que o planejamento urbano conjuntamente, né, ou com a segurança pública, ou mesmo com
um desenvolvimento técnico da questão das políticas de mobilidade, como o senhor está ressaltando muito a questão técnica, né? Evidentemente, acho que é assim que tem que ser, pode contribuir para a redução da violência, pode qualificar melhor a mobilidade, reduzir a violência, aí, invocando aí o exemplo de Bogotá, né? Onde houve um privilégio no sentido de permitir, né, que os deslocamentos sejam feitos também por outros modais, a pé, de bicicleta, patinete, ou seja, trazendo as pessoas para as ruas, né? E trazendo as pessoas para as ruas, ocupando melhor, de uma forma com mais qualidade, o espaço público, e trazer as pessoas para a rua, isso quer dizer você trazer iluminação, você trazer boas calçadas, você criar condições, né, para ter as pessoas circulando. Isso, no que diz respeito à cidade de Bogotá, trouxe aí impacto nos índices de violência, né? Eu gostaria de saber, você vê essa possibilidade, né? Vamos pensar também, né, trazendo questões de planejamento urbano. Eu acho que quando você traz a questão dos estacionamentos, né, é uma visão mais ampla, e não só pensando no carro, no ônibus circulando, mas todo o impacto que isso traz, né? A questão da fluidez, com a questão de estacionar nas ruas, acho que tempos atrás a gente teve uma mudança, né, onde na questão da Zona Azul, Moema, por exemplo, onde está o município, várias ruas passaram tiraram Zona Azul para ter uma circulação maior, né, no que de estacionar, isso realmente impactou, mas traz alguns problemas aí também para as pessoas estacionarem os carros. Outra coisa, né? Então, como é que a gente articula, se é que isso eu ver que é um impacto, articular a questão do planejamento urbano com a mobilidade e com a segurança pública? Exatamente, você tocou no ponto absolutamente corretíssimo. Na verdade, é que quando você faz uma pergunta pontual, por exemplo, da mobilidade, eu vou falar do político de estacionamento, mas tudo está envolto numa camada maior, que é o desenvolvimento urbano, que em São Paulo foi um desastre, foi feito da forma que foram as cidades brasileiras, que é o crescimento assim desordenado, né, que não pensa. Por exemplo, na Zona Leste, a Zona Leste virou uma zona de passagem, então todo o transporte é radial. Se você morar na Zona Leste num lugar e trabalhar na Zona Leste um pouco mais acima, você tem que andar para um lado e voltar, porque não tem ônibus perimetral. Por quê? Porque a grande maioria é radial. Pega o metrô, pega o ônibus para ir para o centro. Então, o dono da empresa de ônibus não quer pôr ônibus no lugar onde tem pouca gente. Então, isso influencia em tudo. Então, a Zona Leste, você está pensando, é uma zona que tem 35% dos habitantes de São Paulo e tem 6% dos empregos só. Então, virou um bairro dormitório e um bairro sem riqueza local, o que torna a Zona Leste assim pobre permanentemente, porque a riqueza não fica lá. Quem trabalha na Zona Leste, quem é da Zona Leste, vai para o centro trabalhar e gasta no centro, compra a blusinha lá, almoça lá, faz coisa. Então ele está deixando uma parte da renda dele lá e a Zona Leste não sobe. Então, agora, a questão urbana, Bogotá é uma cidade bem menor, mas ela foi um grande mérito, etc. E tal. Quando eu digo, como eu disse, estacionamento, mas eu vou antes falar uma coisa muito maior, Brasil, assim, que vale para o Brasil. Guardem para sempre. Essa foi a maior frase que foi falada sobre o Brasil na história. É do Barão de Butenval, que era um diplomata. No Brasil, as palavras são mais importantes do que as ações. As questões são resolvidas com um discurso. Nós vamos fazer isso, nós vamos abrir um negócio, nós vamos fazer 22 céus. Por exemplo, na campanha, quase todos os candidatos, eu fui destacado ali para a Folha para examinar o programa dos candidatos. Todos os programas dos principais candidatos eram inviáveis economicamente, porque era um montão assim, de intenção. Vamos fazer 20 céu, 20 isso, teleférico, não sei o quê, BBB. Só que não tem, porque existe uma coisa que é básica na gestão do orçamento.
todo ano que você faz o investimento, ele vira custeio no ano seguinte. Você constrói um hospital, depois você tem que manter o hospital. E, por exemplo, um hospital, depois de 2, 3 anos, ele custa 90% do custo da obra. Porque começa a ter mais equipe, trocar coisa, trocar tomógrafo, outra coisa quebrou. Então, hospital, céu, tal, são obras que ela se pereniza, ela não acaba quando você inaugura e faz a festa lá, que é a questão do discurso. Aí você faz o discurso. A ação, que é a ação daquele obra para o benefício, ela vai decaindo. Então você tem hoje em São Paulo muitos hospitais da periferia com leitos vazios. Por quê? Quebrou o tomógrafo, quebrou não sei o quê, não faz exame de câncer, não faz não sei o que lá e tal. E aí a pessoa é jogada para o centro, para o Hospital das Clínicas, etc. e tal. Então, por exemplo, seria muito mais importante você reequipar todos os hospitais de São Paulo do que construir um hospital novo. Entendeu? É muito mais fácil aí, num lugar que tem um buraco, que não tem um hospital, você remover a pessoa, você tem um sistema de transporte, tipo o SAMU, não é um SAMU, é um negócio de transporte para quem está saudável, para ir de um lugar para o outro, do que você ficar construindo hospital e o hospital ficar depois deteriorado. Então, agora vamos voltar para a questão urbana. A questão urbana ajuda sim, mas isso implica você pensar a cidade como um todo. Isso não é feito. Isso não é feito. Bogotá tomou essa decisão e fez. Volto a dizer, por ser menor, é mais fácil a implementação, mas é um mérito ter feito. Não foi só Bogotá, outras cidades. Por exemplo, a questão da própria ciclovia. Eu sou totalmente a favor. Na minha gestão foram construídas 2 primeiras ciclovias oficiais. A ciclovia do Pinheiros, foi da minha gestão, eu como era secretário que também comandava a CPTM, ali é uma área da CPTM. E depois a ciclovia da Zona Leste, que corre paralela ao metrô, desde o Tatuapé até Itaquera. Foram na minha gestão. Então, eu sou totalmente. Só que as ciclovias de São Paulo, vou chutar mais baixo, 50% estão erradas. Porque foram feitas para dar número. Porque o discurso é mais importante. Nós temos 400 quilômetros de ciclovia, nós temos que... Não é isso. Você quer assim, a ciclovia tem, primeiro, andar de bicicleta tem 3 categorias: ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota. A rota não tem nada, tem placas, são locais que você vai desviando e levando a bicicleta para ruas mais calmas, com menos trânsito de carro, porque é mais segurança. Mas são deslocamentos menos procurados. Mas se você quiser andar de bicicleta naquele lugar, você usa a ciclorrota, você está mais seguro, mais tranquilo. Quando você faz a ciclofaixa, é o que a maioria está aí, é uma faixa pintada no chão. Mas ela tem que ter, você tem que saber de onde ela sai e para onde ela vai. Você não pode sair pintando em todo lugar. Está cheio de ciclofaixa aqui agora que não passa ninguém. Porque foi para dar um número. Um determinado prefeito falou, tá, 400 quilômetros, 300 quilômetros, as pessoas entram nessa, que nem o negócio da faixa azul. A faixa azul não morre ninguém e tal, só que é 1% do sistema viário. E a ciclovia é quando tem barreira, quando você tem a pista e tem uma proteção para a pista. É o movimento mais sofisticado, é o mais caro. A ciclovia só deve funcionar quando você tem de um destino para outro e grande deslocamento. Então vamos dar um exemplo. Eu quero sair do metrô para o Parque Ibirapuera, que é um negócio de lazer. Então, uma ciclovia que saia do metrô Paraíso ao Parque do Ibirapuera, perfeito. Tem que ter, porque aí o pessoal vai andar lá e tem que ter uma proteção. Agora, você não pode pôr ciclovia de qualquer jeito. Você quer ver uma coisa polêmica? Uma das piores coisas de ciclovia é aquela da Paulista. Ciclovia não é para ser no centro. A ilha da Paulista ela é feita para te dar segurança como pedestre, porque você não consegue atravessar a Paulista de uma vez só. Né? Então, você vai lá. Só que hoje você não tem segurança. Você atravessa e corre o risco. As bicicletas passam
com enorme velocidade, às vezes tem outra gente usando, patinete e tal, e até bicicletas que são motorizadas, e você pode ser atropelado. Ali não é lugar de ciclovia. Você tinha que dar proteção, até porque é uma avenida icônica, é uma avenida símbolo de São Paulo, que tem 1,5 milhão de pessoas passando por dia, e você devia deslocar a ciclovia ali para Alameda Santos e para São Carlos do Pinhal, que são vias paralelas, que são mais calmas, e aí é muito mais fácil você colocar uma ciclovia que você não fique ali com medo de ser atropelado pela bicicleta. Então, o que acontece no Brasil é que tudo a pessoa vai tomando como uma coisa assim que é novidade e que lança é bonito. Se dá uma ciclovia, se você for tirar hoje a ciclovia lá do Paulista, cai todo mundo te matando. Começando pela Renata Falzoni, que é minha amiga. Porque não pode tirar nem 1 quilômetro de ciclovia. Não, depende. Tem ciclovias que oferecem muito risco para as pessoas. Porque elas estão em locais que são perigosos. Por exemplo, a Zona Leste, está falando de negócio urbano, a Zona Leste de São Paulo, que eu conheço bem, não sou de lá, mas porque eu estou fazendo um trabalho lá, ela tem vários lugares importantes, avenidas, que não são avenidas, eram ruas, que viraram avenidas, porque passa, avenida no sentido que passa ônibus e tal, e tem calçadas de 30, 40 centímetros. E muitas vezes a pessoa é atropelada porque está na calçada, um carro passa muito próximo e derruba a pessoa. Quer dizer, ou seja, isso é pensar o todo. Aí o sujeito fala, vou abrir um conjunto habitacional novo no Jardim Planalto. Só que lá embaixo da cota da água. Só que na hora que lança, legal, todo mundo, mas 500 habitações, 600, todo mundo, é o discurso. A ação é que depois está todo mundo embaixo da água e tal. Vou abrir um negócio no bairro tal, Jardim das Oliveiras. Aí depois o sujeito não vê que não tem transporte, que vai ter que puxar o transporte, vai ter que puxar isso, vai ter que puxar aquilo, que sai muito mais caro do que você fazer uma coisa urbanizada. Ou seja, você está certo com a questão urbana. Agora, nós em São Paulo, no Brasil em geral, mas São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, isso todo mundo sabe, mas pouca gente sabe que hoje São Paulo tem um orçamento de 129 bilhões no ano, é o terceiro orçamento do país. O primeiro é a União, Brasil, né? O segundo é o Estado de São Paulo, o terceiro, São Paulo tem um orçamento maior que todos os estados, inclusive que o Rio de Janeiro. São Paulo passou, o Rio de Janeiro está com 114 bilhões, São Paulo foi 129. São Paulo não pensa nessa questão urbana e tem um processo de administração que é resolver o problema na hora, que é aquela obrinha que chama atenção e dá voto. E não é. E isso é uma coisa que eu cheguei a discutir, que eu achava que pegava no Tribunal de Contas. No Brasil, como as palavras são mais importantes que as intenções são mais importantes que as ações, que o fato, muitas vezes a gente fiscaliza a intenção. O projeto inicial tem que ser fiscalizado, evidentemente, pelo lado da legalidade, se não está tendo nenhuma ilicitude, se a licitação está sendo bem feita. Mas você não pode focar nisso. Você devia focar, eu acho que o Tribunal de Contas contribuiria muito, se ele estabelecesse uma medição do impacto daquela obra, porque você gastou X milhões e depois ela não resulta no que você falou quando fez o discurso. Você não resolveu o problema daquelas pessoas que foram agraciadas com a obra. E ela teve um custo. E depois ela vai passar a ter um custeio todo ano e ela não está resolvendo. Por exemplo, são várias coisas. Eu vou pegar exemplos pequenos. Quando você desce ali da Praça da Sé e você, ali do lado direito vai estar o edifício do Secretaria da Fazenda, edifício que é famoso, grande, marrom. E você entra à esquerda na rua, vai entrar à esquerda na rua Bittencourt Rodrigues, que é onde fica o Tribunal de Contas do Estado. Tem uma conversão à esquerda. Um pouco antes, você tem um gramado no canteiro central. Esse gramado fica lotado de pessoas, moradores de rua. Muitos deles ficam com o pé e tal na via, sentado na mureta, ficam com o pé na via. Outros estão
em algum estado que usaram álcool, usaram alguma droga, atravessam ele. E por quê? Em frente tem um, um órgão da prefeitura que atende moradores de rua. Se você mudar esse órgão, você acaba com o problema dos caras que estão ali jogados naquele quintal e entram no trânsito com risco de morte. Ou seja, a prefeitura mantém um órgão num lugar que dá problema. Ali mesmo, o grande problema de trânsito está nesse quarteirão anterior na Sé. Ficam dois marronzinhos na rua Bittencourt, Rodrigues, onde não tem problema nenhum. Eles ficam parados lá de moto, geralmente conversando via de celular. Um quarteirão para cima está o problema, não tem marronzinho nenhum. Então, o que nós estamos falando da questão urbana é mais, é o todo. Não se pensa São Paulo como um todo, não se tem um projeto para São Paulo, e isso não foi discutido por nenhum candidato, principalmente os candidatos que eram mais relevantes em termos de voto, durante essa eleição. Não foi discutido. Então você discute o quê? Obra. É obra, obra, obra. Um candidato faz 22 céus. As pessoas não estão conseguindo manter os céus existentes. Tem vários céus que estão deteriorados. Como é que você vai fazer mais 22? Você fala, não, vou fazer mais um ou dois, porque tem um lugar aqui que está muito carente. Ok. Agora, você vai fazer 22 céus? 22 céus, 15 clínicas, 15 Paulistão da Saúde, cada um inventa um nome. Um é Paulistão da Saúde, outra coisa. Como é que você vai fazer 22 céus, 15 clínicas, não sei o quê, não sei quantos negócios para autista, não sei quantos negócios para isso. Não tem condição depois da pessoa sustentar aquilo. E aquilo é feito assim em qualquer lugar, conforme a demanda de um político local. Nem sempre ali é o melhor lugar para você colocar. Porque você vai fazer um centro para autistas, as pessoas que têm filhos autistas vão ter que se deslocar até lá. E você não pensa nesse deslocamento. Você dá conta assim, não, vai ter hora, aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo esse caos no trânsito, que nós estamos piorando cada vez mais esse negócio de congestionamento, com menos viagem, que é uma loucura, né? É isso. Desculpa. É uma loucura mesmo. É meio esquizofrênica a coisa, né? Uma coisa que eu mais... Eu saio segunda, quarta, sexta, quinta, eu saio de carro, mas a coisa que eu mais temo hoje é sair de carro em São Paulo, porque você fica tenso, é nervoso. Deslocamentos que eu fazia em 30, 40 minutos, eu faço hoje em 1 hora, eu tenho que sair 1 hora, 10 antes, para não atrasar. Não, mas não só de carro, né, professor? O transporte público também, você comentou que o trânsito voltou, a Egli comentou, desculpa, que o trânsito voltou a ser o mesmo que era antes da pandemia, e o transporte público também. Ele continua mais cheio, talvez na próxima pesquisa de origem e destino, a gente veja que essa redução volte ao valor que era na pesquisa anterior, né, de 2017. Então, mas para isso precisa um plano, como ela falou, urbano, que deveria ter sido discutido no plano diretor. O plano diretor é para isso. Para onde que a cidade vai crescer, como que vai crescer. E não é feito. Acaba sendo pequenos interesses que fazem lobby, então é construção civil, não é pensar numa cidade mais saudável. Essa que é a questão. Não é um planejamento de forma integrada pensando na cidade como um todo. Não. E sim, é um conjunto de interesses que pontuais conflitam e que ganha quem tem mais força no lobby junto aos vereadores. Verdade. E é fundamental, o diálogo entre as políticas públicas setoriais é fundamental, né? Então, o diálogo, pensando a mobilidade como um todo inserida dentro das características urbanas da cidade. A gente teve uma situação aqui no observatório muito curiosa, que a gente estava numa conversa com técnicos da saúde, no nosso GT de saúde. Nós temos 5 GTs: saúde, educação, urbanismo, gênero e orçamento. Numa conversa com técnicos da saúde, nós comentamos que a gente tem um mapa com todas as linhas de transporte coletivo do município. E aí a técnica, nossa, isso é incrível,
é importante, a gente precisa dessa informação, porque a gente às vezes inaugura o BES, exatamente na linha do que o senhor colocou. Eu não tenho transporte coletivo para chegar lá, então a pessoa não pode acessar, ou o transporte vai até às 8 horas da noite, se a pessoa precisa acessar mais tarde, já não consegue pegar. Ou seja, a falta de diálogo, né, a falta de um planejamento. Falta uma vontade de você querer ser uma cidade que tem um plano, como teve Bogotá. Falta Exato. e outras cidades no mundo. Um exemplo para vocês, básico. Essa cidade que tem o terceiro maior orçamento do país, 129 bilhões, não tem GPS no ônibus. Quer dizer, você vai em Londres e em várias outras cidades, quando você está no ponto para esperar, você sabe que horas o ônibus vai passar. Que hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você tem o GPS no ônibus, você tem lá o dispositivo que recebe a mensagem, você sabe que vai faltar 10, 15. E isso parece uma. Não é que parece uma bobagem, não é bobagem, mas parece menos importante. Você não sabe quanto isso é importante para um cidadão que vai ficar no ponto de ônibus às 7, 8 horas da noite e que fica lá com medo. Olha, Então, salvo engano, era uma obrigação contratual essa e não foi cumprida. concessão, e não foi cumprida. Salvo engano, isso era uma obrigação contratual das concessionárias. Então, Egli, como eu sou chato, o Tribunal de Contas tem que cobrar. É incrível, não tem GPS, você não sabe, num ponto de ônibus, você não sabe o que é ficar num ponto de ônibus na periferia, no final do dia. Hoje em dia, a primeira coisa é, todo mundo tem celular. Então, você num ponto de ônibus, você é um alvo. É certeza que, se te assaltar, ele vai te levar o teu celular, no mínimo. Porque agora, por exemplo, fiquei sabendo que tem uma quadrilha agora que está roubando aliança. Que aí Então, quer dizer, você, daqui a pouco, você é um alvo total. Eu levo aliança, levo isso. Teve um período, agora não está tendo, mas teve um período que, não sei se vocês lembram, roubavam um tênis. Né? Mandava o sujeito tirar tênis, porque estava com tênis legal e tal. É que agora os tênis baixaram de preço, então isso diminuiu. Mas era o tempo que tinha esses tênis Nike e tudo, e isso era uma novidade e tinha um valor maior. Ou seja, a coisa mais importante numa cidade é que ela seja uma cidade caminhável, desfrutável, que você possa sair na rua, ir num lugar, tomar um café, conversar, dar uma caminhada e tal. Não dá. Por exemplo, a ciclovia da Zona Leste, que serve também como local para o pessoal correr, andar, eu vejo que as pessoas têm medo, elas só vão de dia. E numa parte do dia, das 10, porque tem congestionamento, então tem gente e tal. As pessoas não usam aquilo. Então, determinados benefícios são impedidos por conta dessa questão da cidade não pensar, da segurança não pensar tudo. É isso. Bom, eu só poderia dizer para você, eu fiquei muito contente. Algumas sugestões minhas é que o tribunal passe. Não existe medição de política pública no Brasil. Isso eu estou trabalhando no meu pós-doutorado agora. Não existe. É 1%, 2%. Você não sabe o que resultou a coisa. Por exemplo, quem é que sabe? Houve PACs. Aí chegou um momento e fala, tem 14 mil obras paradas. Só para vocês saberem, dessas 14 mil, 38% não foi por falta de dinheiro, foi porque não tinha projeto executivo. Fizeram a obra, Brasil vale mais, as palavras que as ações. Lançou com projeto básico. Quando tinha projeto executivo, aí a empresa ia lá e falava, vamos fazer um reequilíbrio de contas. Aí não era aprovado, a empresa abandonava a obra. Como é que estão essas 14 mil obras? Alguém sabe? Ninguém sabe. Tem gente que fala que tem 8 mil agora, ninguém sabe o que foi feito dessas 14 mil obras. Isso para focar uma coisa, que era a União. Mas tem isso nos estados e nos municípios também. Se você somar tudo, quanto o Brasil gasta, o dinheiro perdido pior é da obra inacabada. Você gastou e não resultou em nada. Esse é o pior. Ele fez uma auditoria das obras inacabadas, viu, professor? Só para dar essa informação aí. É muito relevante. O que o senhor está colocando é extremamente relevante. Agora, a gente tem que começar a medir o resultado. Tá bom. O senhor está dizendo aqui que vai gastar não sei quanto para fazer um prolongamento da Marquês de São Vicente até tal lugar que é para dar escoamento. Qual o objetivo disso? Porque não é só
quanto você está imaginando que o senhor vai aumentar de carro? Tem que medir isso. Ver qual o impacto que isso vai causar na cidade. Porque isso vai causar impacto no outro prefeito, não é no atual. Até construir a obra e tal, tá no final do mandato dele, começa o momento que todos os carros ir lá na frente. Entendeu? É isso. Mas eu também queria agradecer, acho que nós estamos 1 hora, falei muito, eu tenho outro compromisso agora e fico à disposição para outra conversa, até se tiver alguma reunião aí presencial e conversar com assessores do Tribunal de Contas. Acho que, como ter uma longa experiência na área pública, poder contribuir é sempre positivo. Muito legal. Infelizmente, né, estamos chegando ao final de mais essa edição do Pode Observar. Queremos agradecer muito o professor José Luiz Portela, que compartilhou conosco todo o seu conhecimento. Acho que foi muito rica, né, essa conversa, para deixar claro para as pessoas como é importante a mobilidade urbana, né, que ela não trata só de mobilidade, mas sim de segurança, de tudo que impacta, né, na vida dos paulistanos e dos brasileiros. Então, gostaria muito de agradecer o professor aí por compartilhar esses conhecimentos com a gente. Sim, obrigado. Foi excelente. E fica aí o convite. Se abriu a possibilidade, a gente vai aproveitar essa, né, de a gente conversar, né, no nosso GT de urbanismo, a gente tem uma frente que é pensar a mobilidade, inclusive a gente tem um estudo que não entra diretamente na mobilidade, mas conversa muito com o que a gente está falando, que foi identificar os pontos de iluminação pública em São Paulo e os índices de violência também, que tem uma relação muito grande, né? Então, para pensar as políticas públicas num conjunto, né? E temos uma frente de mobilidade que a gente vai convidá-lo, então, para... Maior prazer. Né? Prazer. Depois que você ficar velho, a única coisa que você pode ajudar é com a experiência. Opa, e é muito importante essa experiência, é fundamental. Então, agradecer muito a sua participação, né? Eu agradeço muito a gentileza, foram muito simpáticos, acho que foi muito rico. Até a próxima. Até a próxima. Quero agradecer também o nosso operador, Fernando Ferri, pelo apoio técnico. Obrigado, né? Fernando. Ao jornalista também, José Brito, que colaborou na produção dessa edição. Lembrando a todos aqui, agradecemos a quem está nos acompanhando agora, nesse momento. Lembrando que vocês podem ouvir novamente esse episódio lá acessando o canal do Spotify, do Observatório, do Pode Observar, ou então indo diretamente ao portal do Observatório de Políticas Públicas, no observatório.tcmsp.gov.br, e também lá tem outros episódios bastante interessantes que vocês poderão acessar. Então, agradeço a todos por esse encontro, né? E até a próxima oportunidade. Muito obrigado.